Nessa noite eu quero pensar com os amados de Deus sobre culto, sobre adoração. Inicio dizendo, amado de Deus, de que se em nosso coração não houver a predisposição em perdoar aqueles que nos têm ofendido, nós não conseguiremos fazer uma adoração que lhe seja ao Senhor verdadeira. Quando nós pensamos em adorar ou em adoração, não há outra direção da qual deve preencher a nossa mente senão a direção de Deus. O único e verdadeiro Deus que deve ser adorado, que tem o seu nome dito bendito. E quando nós nos dispomos a viver uma vida de adoração, significa que em nosso coração há uma disposição de rendição. Pergunto a todos os presentes nessa noite: você já está rendido ao Senhor? Quando eu era criança, não quando eu era pequeno, que eu ainda sou pequeno, tinha uma brincadeira de prender. Quantos aqui brincou dessa brincadeirazinha? De prender uns aos outros. O carneiro é do meu tempo então, né? E a gente dizia uma expressão, a seguinte expressão para o outro. Não sei lá na terra de vocês, né? Na minha terrinha lá dizia assim, 3 presos. Era a expressão de condenação, a expressão de que você estava rendido. Então, os meninos brincavam pelos quintais, correndo, e quando você avistava o outro, você dizia assim, carneiro, 3 presos. Aí o carneiro logo reconhecia que eu tinha encontrado ele na brincadeira e ele não saía mais do lugar. Até que eu me aproximasse do carneiro e cruzava as suas mãos. E ali eu saía, segurando nas mãos do carneiro e puxando ele até o calabouço, até a cela, até o lugar onde ele estaria preso. Então, o termo adoração significa dizer, eu não tenho nenhuma ação que seja de mim mesmo. Se eu ajo, se eu penso, se eu falo, não estou mais falando de mim mesmo, mas estou falando de alguém que tem o domínio sobre a minha vida. O Deus, Senhor dos exércitos. O Deus El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Se nós abrirmos a Bíblia no Salmo 24, versículo 1, ele vai dizer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Talvez eu e você, em dado momento de nossa vida, podemos dizer, quem manda em minha vida sou eu. Vou para onde eu quiser. Faço o que der na telha, porque eu me domino, eu me mando, eu me dirijo. O maior engodo da humanidade, e muitos se enveredam por ele, é de que todo mundo é dono do seu nariz. Não muito tempo atrás, porque eu sou novo, quando se completava 18 anos, qual era a atitude dos jovens e das jovens? Agora eu mando no meu nariz. Agora eu faço o que eu quiser. Até aqui a senhora, o senhor me segurou. Agora eu é quem decido o que é certo e o que é errado. O maior engano nosso é pensar que nós temos alguma decisão por nós mesmos. É Deus que nos dirige a decisões e escolhas certas e corretas. Nossas escolhas, elas ecoam na eternidade de Deus. O momento de culto hoje, cada um dos que hoje estão aqui a ouvir essa palavra, entendam que o Senhor os trouxe aqui, apesar de mim que vos falo nesse momento.
Porque aqui não é somente o pastor Ney que fala, mas é o Senhor que fala, porque nós nos constituímos nessa noite como instrumentos do Deus vivo, para falar a quem quer que seja, aquilo que Ele mesmo orientou a que falássemos. Para tanto, convido ainda a abrirem as vossas Bíblias em Romanos. O livro de Romanos foi e é um livro escrito por um homem intitulado de apóstolo. Ele mesmo dizendo sobre si, ele vai dizer que ele é um apóstolo abortivo, quer dizer, nascido fora do tempo. Ele então vai escrever para uma igreja eclética, para uma igreja onde a sua membresia era formada por judeus convertidos e gentios convertidos. Por uma igreja, irmãos, que devotou a Paulo ter que escrever um livro, uma carta alicerçada, embasada com um teor teológico, tendo em vista o nível daqueles que ali congregavam, tendo em vista a posição geográfica aonde essa igreja estava alocada. Essa igreja era a igreja de Roma, né? O centro da cultura nessa ocasião. E ele então escreve para uma igreja naquele lugar, com essas prerrogativas, com uma membresia bastante misturada, eclética, muita dúvida. Por isso a carta de Romanos vai ser uma carta meio que teológica. Ela vai trabalhar termos importantes para a compreensão da vida cristã. Mas eu não quero me ater a esses prospectos teológicos, eu quero hoje apenas pensar sobre culto, pensar sobre adoração. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor está à procura de adoradores que sejam verdadeiros, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E eu quero nessa noite dizer que todo culto que você presta, você está adorando. Não sei a quem. Você vai saber a quem você adora. Se a Deus. Lembra de Elias? Lembra de Josué? Josué diz, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos, adoraremos, viveremos, serviremos ao Senhor. Josué se posicionou dessa forma. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Então, quando nós nos dispomos a reunidos pensar sobre a adoração, o primeiro ponto é pensar, minha adoração tem sido uma adoração verdadeira ou eu tenho vindo ao culto apenas para bater ponto? A minha adoração, ela tem sido desenvolvida a fim de alcançar o coração de Deus ou o coração dos homens, ou o coração das pessoas. É fácil descobrir, enquanto adora, o que se passa na sua cabeça. A pergunta é, enquanto você adora, você se preocupa com quem está vendo e percebendo a sua adoração? O Senhor não se preocupa com detalhes. Ele se preocupa com o seu coração. Com o seu coração. E nessa noite, baseado no texto de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, eu quero trabalhar com os irmãos alguns aspectos do culto nessa igreja de Roma, consequentemente também na nossa igreja, na nossa vida de adoração, coisas que precisamos compreender. Eu quero ainda, se der tempo, eu quero
falar um pouco sobre a base dessa adoração, o que nos leva a adorar, ou o que é a base da nossa adoração, para que eu e você saiamos daqui hoje entendendo, se eu estou adorando em espírito e em verdade, o que está embasando a minha adoração? Se eu não estou, o que está me impedindo? Porque, irmãos, domingo após domingo nós estamos vindo à igreja, e a pergunta que não cala é: fazer o quê? O que você está vindo fazer na igreja, domingo após domingo? Você está saindo do mesmo jeito? Está tendo diferença? Está surtindo efeito? Não, o pastor é fraco demais. Meu Deus, que mensagenzinha, caldo de piaba é essa? Que louvor é esse? Meu Deus do céu. E aí começa, né? Caçar empecilhos, caçar desculpas para justificar seu erro e sua ausência na adoração. Versículo 1. Paulo faz um apelo aos crentes de Roma. Todo mundo sabe o que é um rogo. Rogo é uma apelação. Rogo é um pedido mais aprofundado. É algo mais contundente. Ele diz, rogo, pois, irmãos. Ele pede ainda pelo quê? No primeiro versículo ele pede pela compaixão de Deus. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, da Igreja Batista Ebenezer em Roma, pela compaixão de Deus. Isso é o mesmo que ele estiver dizendo, por amor de Deus. Ele se dirige, irmãos, aos crentes daquela igreja e diz, irmão, para! Irmãos, prestem atenção! Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí ele vai dizer o que ele está rogando. Ele está dizendo, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês possam apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ninguém consegue adorar sem sacrifício, irmãos. Estude historicamente a adoração. Estude a história do povo de Deus, que é quem de fato adora. Então, a adoração, irmãos, ela envolve sacrifício. Lembra de Obed-Edom? Eu estava no carro, em uma viagem, ouvindo algo que estava gravado no celular da minha esposa, no Bluetooth, e aí começaram a falar sobre Obed-Edom, ou sobre a arca na casa de Obed-Edom. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e abençoou a vida e a casa de Obed-Edom. Por quê? Porque a arca era a simbologia da presença de Deus no meio do povo. Se ela estava na casa de Obed-Edom, então a presença de Deus na casa de Obed-Edom foi bênção. Por que ela foi parar na casa de Obed-Edom? Porque o povo de Deus estava carregando a presença de Deus de qualquer jeito. A arca que estava sendo levada, puxada por uma junta de, acho que novilhas ou era boi, passou por uma pedra, né? Entrupicou numa pedra, e o que é que a arca fez? Balançou, fez que ia cair. Como é o nome do abençoado que segurou a arca?
Eu esqueci, mas acho que é usar, né? Usar foi aparar a arca. E o que aconteceu com ele? Eletrocutado, né? Morreu na hora. Já vi algumas pessoas lendo esse texto e dizendo assim, mas que injustiça. Ele queria ajudar para a arca não cair. Ele queria segurar a arca para não cair. Irmãos, boas intenções não vai te levar para lugar nenhum. Boas intenções não vai te salvar. Boas intenções não vai te levar para o céu. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade e que estejam dispostos a cumprir os desígnios da adoração. Adore, trabalhe, sirva o Senhor do modo operante que o Senhor orientou. Não fuja, porque você pode pagar um preço alto. Depois de 3 meses, eles descobriram como é que deveria carregar a presença de Deus. Não era puxado por bois, por novilho. Aonde que a presença de Deus era para ser carregada? Depois você vai lá, acho que é 1º e 2º Samuel, ou é Reis, não sei, vai ter essa história. Pesquisa aí, você vai achar. Leia essa, tire essa semana para você debruçar sobre essa história. Era para ser levado, irmãos, no ombro. Passo a passo. Passo a passo. Deus está mandando você abrir o buraco com a picareta, com a pá pesada. 1 metro por 1 metro, 1,5 por 1,5 por 1 de fundura. Aí você quer trazer a reta escavadeira para abrir o buraco. Você não quer coisa pesada. Você quer o negócio, é fácil. Estou falando dos buracos aqui que nós estamos abrindo, irmãos. Não, dá trabalho demais, pastor, abrir com a picareta, mas não tem outro jeito, nós só temos o braço para abrir. Não, vamos contratar uma reta escavadeira. Se a gente tivesse esse dinheiro, nós já tinha aberto com reta escavadeira. Então a arca tinha que ser levada, no ombro, passo a passo. E os abençoados queriam colocar um boi para puxar. Pegou a visão? Não quebre princípios, porque quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Não quebre princípio. Apresente o seu corpo como sacrifício. Você quer adorar de verdade? Comece a sacrificar. Não, então esse Deus é masoquista. Não. Porque o culto racional envolve sacrifício. O que foi dito aqui? Apresenteis. Culto é apresentação, não um para o outro, apresentação para o Senhor. Culto é apresentação. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, e o que mais? E agradável a Deus. Que sacrifício vivo é esse, irmão? A Bíblia está doida? Se é sacrifício, como é que é vivo? O que foi sacrificado não morreu, irmãos? Morreu ou não morreu? Quem foi sacrificado na cruz do Calvário? Morreu ou não morreu? E como é vivo? Explica. Será que a Bíblia está doida? Está confusa? Que paradoxo é esse?
Da mesma forma, irmãos, como deve ser a nossa vida. Se eu não matar a minha vontade, se eu não matar o meu eu, se eu não matar o meu egoísmo, se eu não matar aquilo que sou, aquilo que quero ser, eu não vou conseguir agradar ao Senhor. Por isso que o sacrifício é vivo, porque quando eu morro, esse mesmo Paulo vai dizer aos crentes em Corinto, ele vai dizer, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Com Deus é assim, não sei com os outros, meus irmãos, mas com Deus é assim. Deus é um Deus paradoxal. Você não vai entender com a mente humana. Como é que o sacrifício é vivo? Como é que eu ganho quando eu perco? Como é que eu venço quando eu sou derrotado? Só com Deus. Porque mesmo morrendo na cruz do Calvário, irmãos, Ele nos deu a autoridade para cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele venceu a morte e eu também vou vencer. Porque Ele chorou a noite inteira, mas o dia amanheceu. Então se você está chorando, saiba que o dia vai amanhecer para você. Se você está com problema, saiba que Ele vai resolver o seu problema. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por que as coisas não se resolvem? Porque você não está buscando de todo o coração. Você só está buscando quando a coisa aperta. Você só está buscando quando você está precisando de alguma coisa. A adoração envolve também, irmãos, alegria em estar na presença de Deus. Deixa eu correr. Aí ele vai dizer, sacrifício vivo, sacrifício santo. Que sacrifício santo é esse? O que significa, pastor, a palavra santo? Universitário de plantão, ajuda o pastor. O que mesmo? Separado, irmã Eliette. Santo é algo que foi separado. Quer uma dica boa? No dia de culto, você sabe das demandas da igreja, você sabe das famílias que a igreja cuida. Aí você vai pegar lá o seu óleo, seu arroz e você vai santificar. Como é que eu santifico? Eu separo e digo, olha, isso aqui é para eu levar no altar do Senhor. Chegamos num tempo, irmão, da banalização de tudo. A gente quer fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito. De qualquer jeito, não do jeito que dá, eu faço. Será que o Senhor se agrada disso, irmão? Você mesmo se agradaria quando alguém faz uma coisa para você de qualquer jeito? É só olhar para a vida sua com seus filhos. Quando você pede alguma coisa para seus filhos que eles não fazem de direito, você reclama ou não reclama? Será que Deus não vai reclamar de você também quando você faz as coisas relaxadamente? A Bíblia vai dizer, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Preste atenção no que e como você está fazendo algo para o Senhor. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Ainda a igreja de Roma é dita, não sede conformados com este mundo. Forma do mundo. Algumas irmãs têm em casa uma forma no formato de um coração. Outras têm formas quadradas. Outras têm formas redondas, não é assim? Se a irmã colocar a massa do bolo numa forma, formato coração, como é que vai sair o bolo? E se for numa forma redonda? E se for numa forma quadrada? Então ele está dizendo, olha, use a forma certa. Ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. Sede transformados. Aí ele está pedindo transformação. Aí você pode perguntar, pastor, como é que eu me transformo? Talvez você seja como Paulo. Você quer fazer o bem, você quer acertar, você quer vencer,
Você quer fazer as coisas certas e você não tem conseguido. E às vezes você se desespera: o que é que eu tenho que fazer para as coisas darem certo e para eu não continuar fazendo errado? A resposta está aqui no texto: renovação de mente. Você quer ver as coisas acontecer diferente na sua vida, meu irmão, mas você não está mudando de atitude. Você está querendo que as coisas se resolvam na sua vida, mas você continua fazendo os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas direções erradas. A Bíblia vai dizer: há caminhos que ao homem parece ser o melhor caminho, mas ao final dele se descobre que são caminho de morte. E há muitos de nós que estamos caminhando a passos largos em direção à morte, em direção, irmãos, a morrermos e irmos para a condenação eterna. E ainda estamos dizendo, conformados, de que estamos indo no caminho certo. Então, irmãos, essa transformação só nos é possível com a renovação de entendimento, renovação de mente. Renovação, irmãos, como diz o texto, né? Mudar de coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ser sensível ao toque do Espírito. É Deus falando e você não ouvindo, é entrando por um ouvido, saindo pelo outro, e você não se dá conta de que você continua caminhando no caminho errado. Mudar, renovar o nosso entendimento, para que experimenteis, quando o meu entendimento ele é mudado, no sentido de eu estar me coadunando ou me adequando à vontade de Deus para com a minha vida, ou para aquilo que Deus prometeu para com a minha vida, eu passo a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não há vontade, irmãos, superior à vontade de Deus na minha e na sua vida. Você pode até pensar: não, olha, eu estou certo, é do jeito que eu estou pensando, é do jeito que eu quero. Está errado. É do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus está pensando, é do jeito que Deus está orientando. Não pegue o caminho errado, porque o final dele será caminho de morte. Como podemos, irmãos? Paulo continua dizendo: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha a medida que ele está dizendo: olha, eu estou cobrando de vocês. Eu gostaria que o comportamento de vocês fosse: olha, não passa da medida não. Vai falar sobre você, só fala aquilo que você de fato é. Só na medida certa, aquilo que você fez, aquilo que você é, aquilo que é o seu limite. Não fique inventando não. Não fala além da medida não. Não promete o que você não vai fazer não. Não prometa aquilo que você não vai fazer. Pense de si mesmo, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Aí o texto e o próprio Paulo nos leva a pensar sobre a nossa fé. Qual é a medida da sua fé? Uns brincam dizendo assim: uns fé de mais, outros fé de menos. Né? Uns têm muita fé, outros têm pouca fé. Isso só me lembra Pedro, quando Jesus, tirando ele da água, diz: ô homem de pouca fé. Você já imaginou Jesus segurando na sua mão, olhando nos seus olhos? Imagine, essa plataforma é um barco. Essa parte aqui é um mar. Não era assim que estava Jesus? Jesus no barco? Né? Ou melhor, não era no barco.
Ele estava andando sobre as águas. E aí ele faz o quê? Estende a mão para Pedro que está afundando, olha nos olhos dele e diz: venha cá, homem de pouca fé. E o conduz, então, até o barco. Você já se imaginou nessa posição? Jesus lhe estendendo a mão, segurando na sua mão, olhando nos seus olhos e dizendo: a sua fé é pequena, Eliette. Que coisa! A sua fé é pequena, cara. A sua fé é pequena, Lidia. Como você ficaria olhando nos olhos de Jesus e ele te dizendo isso? Só para nós pensarmos na noite de hoje. A medida da nossa fé agrada ou desagrada o Senhor nosso Deus. Exercite, alimente a sua fé. O autor de Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Queres agradar a Deus? Tenha fé. Exercite essa fé. Versículo 6 do capítulo 12 de Romanos vai dizer: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja de dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, para cada ação, no contexto do reino de Deus, ele vai orientando para a galera dessa igreja. E a partir do versículo 9, ele vai dizer qual é a medida que vai mensurar, orientar e determinar a ação da nossa fé na aplicabilidade do dom conferido a cada um de nós. Ele vai dizer aqui no versículo 9: o amor, seja como? O amor seja não fingido. Ame de verdade. Não apenas diga que ama Jesus. Mostre suas obras. Tem uma peça chamada Mãos Vazias. A maioria dos crentes já assistiram essa peça, né? Do ano 2000 para cá, ela já foi passada em várias igrejas. E ela retrata o fato de que nós um dia, independente de estar afogando no mar da vida, estaremos, irmãos, diante da presença de Deus. E ele vai perguntar a mim, a você, a todos que ali estiverem: Denise, Robervan, Edson, Lucivan, Tiago, Juraci, mostre-me suas mãos. O que nós temos para mostrar ao Senhor? Domingo após domingo na igreja. Adorando? Louvando? O que nós estamos fazendo domingo após domingo? É uma adoração verdadeira? É um louvor verdadeiro? É um serviço de verdade? Fica a critério de cada um essa avaliação, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Apegue-se ao bem. Faça o bem, independente do que façam com você. Faça essa escolha, tome essa decisão. Faça o bem, não importando a quem seja, não importando quem tenha te aborrecido. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O meu colega de trabalho hoje me ligou, 1h da tarde.
ele diz: olha, acabamos de chegar aqui, esqueci o nome da cidade, parece que é Mendonça, cidade próxima lá do sul. Gastamos 2 horas para descarregar a carreta. Já estamos voltando para mais 5 dias na estrada até chegar ao Tocantins. Eles gastaram 5 dias de viagem, desviando, ponte quebrada, para poder chegar o socorro lá aonde o pessoal está precisando, lá no Rio Grande do Sul. E ele diz: eu estou muito cansado, fazer escolta de caminhão é difícil demais e tal. E eu disse para ele: louvado seja Deus pela sua vida. Não se esqueça que você está fazendo uma boa ação. Aí eu lembrei desse texto aqui, ó. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tem gente que serve o Senhor como? Vagaroso. Quando tira o segundo pé do chão, o cupim já comeu o pé. A obra, irmãos, é urgente. A obra é urgente. Quarta-feira, não seja vagaroso, seja ligeiro, seja fervoroso. Quarta-feira, em nome de Jesus, nós estamos aqui no galpão, com as troqueis, fazendo as ferragens do nosso prédio de educação cristã que nós vamos. Então não seja vagaroso, não. Tem gente que só vem para o mutirão depois que vê a foto no grupo. Já perdeu 2 horas de serviço. O mutirão está marcado para 7 horas. Vem 7 horas, anfitética, por amor de Deus. 7 horas é o horário do mutirão. Eu duvido que tu chegue 2 horas atrasado no seu serviço. Chega? Chega não. Não chega. Mas no mutirão você chega. Por que você chega? Ah, não, porque é para Deus. Aí eu chego atrasado. Não, Deus vai me entender. Seu patrão não te entende não, mas Deus, você quer que Deus te entende, né? Então quarta-feira esteja aqui, abençoado de Deus, para nos ajudar a fazer as ferragens. Não seja vagaroso, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 14. Abençoai. Isso aqui é pedir demais, pastor. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Tem gente pisando no seu calo? Tem gente te aborrecendo? Como é que você tem agido para com essas pessoas? Não, pisou no meu calo, não leva o desaforo para casa. Ninguém te desaforou, foi um acidente. Alguém ia passando, esbarrou em você. Para que essa valentia, né? Para que querer resolver tudo dessa forma? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que... E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Tem muita gente achando que é sabido. Tem muita gente achando que já sabe de tudo. Não, eu não preciso mais de nada. Eu já cheguei no nível máximo, né, do conhecimento. A ninguém, versículo 17, a ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. E aqui eu abro um parênteses para perguntar a você, adorador do Deus Altíssimo, como é que você tem tratado aqueles que estão fazendo mal com você? Como é que você tem se comportado diante desses? Tens dado a outra face? Tens andado a segunda milha? Fica a reflexão para nós nessa noite. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não importa quem eles sejam,
não importa o que eles fizeram. Tende paz com eles. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você dá conta de esperar a recompensa do Senhor? Amém ou misericórdia? Você dá conta de esperar a recompensa do Senhor ou você quer fazer com a sua própria força? Espere. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, você vai dizer o que para ele? Morra, anfitético. Não. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quer queimar a cabeça do inimigo? É só fazer o contrário do que ele espera que você faça. Quando alguém te ofende, ele espera que você faça o quê? Que você pague com a mesma moeda. E quando você faz diferente, você desmonta toda a artimanha do inimigo para com a sua vida. Finalizo usando o versículo 21 que diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. O seu culto, a sua adoração, o seu louvor, o seu estar no mundo, na igreja, na família, no trabalho e em qualquer lugar deve glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Não queira aparecer mais do que Jesus. Não queira aparecer mais do que o Senhor. Que Ele cresça e nós diminuamos. Amém? Que Deus seja louvado. E que nessa noite eu e você tenhamos em nosso coração essa disposição de entender que tudo acaba sendo um culto. E o culto é uma apresentação, não às pessoas, mas a Deus. E Ele está procurando as pessoas que possam adorá-lo em espírito e em verdade. E a minha oração é que Ele possa te encontrar nessas condições. Amém?